Bom, eu queria compartilhar uns softwares e ferramentas que eu utilizo no meu ambiente Linux. Quero compartilhar porque eu acredito que isso possa ajudar bastante, ou pelo menos ajudar alguém, de alguma forma. E o primeiro software, como qualquer usuário de Linux, principalmente minimalista, não podia ser outro senão o Neovim, porque ele é muito flexível, ele é simples, flexível e muito robusto. Ele tem uma lista de diretórios, na verdade. É uma espécie de navegador de arquivos que você pode vir na sua pasta .config, por exemplo, e editar qualquer arquivo que você quiser aqui dentro. E depois você vem, dá o mesmo comando, você volta, edita qualquer outro arquivo aqui. Isso aqui é bem interessante, te deixa bem rápido para quando você acaba editando muitos arquivos de texto, né, principalmente para mexer em configurações mesmo. Isso aqui acaba sendo muito útil. Então, ao invés de você ter que ficar naquele vai e volta de abrir gerenciador de arquivos para abrir um arquivo de texto, você consegue fazer tudo em um dentro aqui do Neovim, né? Deixa eu sair aqui. Além disso, não é só isso que ele faz. Ele tem a página de tutor aqui, que é um tutorial, onde ele basicamente te prepara para usar esse ambiente, né? Eu não abro mão do Neovim porque a navegação aqui dentro, né? Isso não é nem do Neovim, na verdade vem do Vim mesmo, que ele é muito poderoso, ele tem muitos comandos e a navegação dele é muito rápida. Eu posso ir para o final do arquivo, ver quantas linhas o arquivo tem, que no caso aqui, ó, são 1018. Posso voltar para o início do arquivo, eu posso, por exemplo, digitar uma linha 500 e dar um comando para ir exatamente para a linha 500. Enfim, ele tem muitas ferramentas de edição e navegação por um texto que, para quem passa bastante tempo mexendo em código, em arquivos de configuração, acaba salvando bastante tempo e sendo menos trabalhoso, né? Você consegue navegar só pelo teclado, isso economiza bastante tempo. E eu gosto muito dessa praticidade de poder fazer tudo pelo teclado, sem depender tanto de ficar toda hora colocando e tirando a mão do mouse. Pra mim isso é um ponto bem forte do Neovim. E essa é a primeira ferramenta aí, editor de texto muito robusto, editor de texto, de código. É um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Você consegue desenvolver o que você quiser nele. A segunda ferramenta que eu utilizo, independente de qual Linux eu esteja usando, é o Ranger. Eu botei um alias, né, um apelido do Ranger no meu bash script para serrar, porque RA, né, porque eu entro com muita... Todo dia basicamente eu entro nele e escrever Ranger é meio chatinho, então só RA já abre ele. E ele é um um gerenciador de arquivos, né. Ele é terminal, ele é visualzinho assim, mas ele é puramente terminal. Isso aqui você consegue acessar ele inclusive por aquela tela do TTI, né, antes de você dar o StartX. Mas antes mesmo do StartX, na tela do TTI, você pode usar o Ranger, né, e ele é um gerenciador que é simplesmente direto ao ponto. Você pode fazer o que você quiser aqui dentro dele. Você pode abrir imagens, documento, PDF, etc e tal. Não tem muito o que falar sobre ele. Ele só é bem leve, é escrito em Python. E ele usa as hotkeys igual do Vim, né, do Neovim. Então, por exemplo, se eu quisesse copiar aqui esse diretório, eu aperto o D duas vezes, que ele vai cortar, e eu posso apertar depois P para colar, né? C de copy e P de paste. Ele é robusto e direto ao ponto. Inclusive os arquivos de configuração aqui, eles me levam direto para o Neovim. E se eu sair, eu volto para o Ranger. Então acaba sendo um ambiente bem mais direto, né? A próxima ferramenta que eu não deixo de usar é o Rollfag, como a App Launcher, como tem aqui, ó. Eu fiz esse racezinho, né, simplesinho nele para ficar bonitinho, mas ele originalmente vem assim. E ele vem branco também, inclusive. Mas ele é direto ao ponto, ele é um App Launcher que você consegue rodar qualquer aplicativo que esteja instalado no seu sistema. E é isso, não tem muito o que falar sobre ele, porém, ele também tem como você fazer um Power Menu. E esses dois arquivos de configuração aqui, tanto esse App Launcher quanto esse Power Menu, eu peguei ele no GitHub de alguém, mas eu não lembro exatamente de quem foi. Eu tenho que dar uma pesquisada, inclusive. E para rodar ele aqui no
no sistema, né, é bem fácil. Você põe aqui, opa, entrei o arquivo errado. Você põe aqui no seu Window Manager, enfim, você configura uma hotkey, no meu caso aqui é o super da esquerda, né, a tecla Windows, popularmente conhecida, e o diretório do caminho do diretório do launcher e respectivamente do Power Menu. Então só aperta um botão e outro, ele chama esse scriptzinho que abre o Power Menu e o App Launcher. Bem simples, bem de boa, porém pô, isso aqui é muito bom, cara. Esse Power Menu aqui, blau, desliguei, reiniciei, fiz tudo. Ainda tem essa telinha aqui de certeza, tá ligado? Enfim, incrível isso aqui pra mim, nunca vou deixar de usar o Ho-Fi pra isso. E se vocês quiserem algum tutorial sobre alguma coisa que eu tô mostrando aqui, você pode pedir que eu com certeza vou trazer em breve. E se você não pedir também, eu vou acabar trazendo em breve, né? Bom, como eu havia mencionado antes que eu abrevio o Ranger para RA, outra coisa que eu não abro mão de fazer no Linux no geral é abreviar um monte de comandos que eu acabo utilizando no terminal no dia a dia, né? Como Ranger, o FastFetch eu só abreviei porque FastFetch é muito grande, então eu posso botar só FF. E no Void Linux em específico, isso aqui, cara, o XBPS, para você digitar o XBPS e os seus parâmetros, cara, você tem que, porra, escrever uma redação do Enem inteira. Então, você abreviar XBPS Carry, XBPS Install, XBPS Remove para XR, XK, não sei o que, economiza muito tempo. Como eu fiz aqui, ó, alias XR para sudo XBPS Remove. Então, se eu botar aqui XR, ele vai me pedir a senha e vai executar o XBPS Remove, né? Como ele recebe algum parâmetro aqui, por exemplo, de um XR, para limpar as dependências órfãos, né? No caso, os pacotes órfãos. No caso, não tem nenhum aqui, mas, por exemplo, se dá um XU, que seria XBPS Update, que seria dar um sudo XBPS Install -SU, ele vai aqui atualizar, né, o repositório e ver se tem alguma atualização e etc. Isso aqui é um pai, isso aqui é um prefeito. Não tem jeito. Bem simples isso aqui, inclusive, mas, cara, isso aqui quebra um galho danado, filho. E por último, mas não menos importante, são as main pages, que são as páginas de manual, né? A própria página de manual tem o manual dela. Eu não abro mão por exemplo, eu quero entender como usar um software, tipo BSP, leio a página de manual dele, né? A man page dele, que aqui tudo que eu precisar entender ou tentar entender eu vou estar conseguindo. E mesmo que eu não consiga, a maioria desses softwares vão ter uma config path, por exemplo, que eu posso ver o exemplo dela. Exemplo esse que inclusive geralmente tem no user share doc, que são documentação do software, né? Então aqui também, tanto na man page quanto no... Deixa eu fechar essa parada aqui para não ficar muito embolado na verdade, muita informação. Aqui nas docs tem o changelog, o readme e etc, exemplos também. Enfim, tudo isso aqui que ajuda demais você acaba conseguindo entender muito sobre o software, funções que você não conhecia, parâmetros e etc, que acaba te ajudando bastante aí a ter um desktop que fale mais a sua língua, né? Você poder construir ou só editar mesmo o desktop a sua imagem e semelhança, né? Então as páginas de manual é realmente algo que eu acabo passando bastante tempo também, eu não abro mão delas porque a maioria do software é muito bem documentado, cara. E o último nem estava no roteiro, mas eu acabei de pensar, que é o próprio Flatpak. Você, por exemplo, eu estou no Void Linux, que o repositório dele não é o melhor repositório que você vai ter aí por aí, definitivamente. Mas, instalando o Flatpak, cara, você consegue instalar qualquer software que você quiser, mano. Ou basicamente qualquer software que existir para Linux vai ter no FastFetch, inclusive o OBS que eu estou usando para gravar, eu estou usando pelo Flatpak. Ele tem a versão ele tem no repositório do Void, mas eu escolhi instalar pelo Flatpak para deixar o sistema mais bonitinho, separado. Mas o Flatpak é de uso geral mesmo. Se você usa Linux, você usa Flatpak, isso é indiscutível. O Flatpak é o verdadeiro canivete suíço do Linux. Então é isso, um vídeo bem simples,
não muito aprofundado em nada, só para compartilhar mesmo as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. Não me aprofundei em nada porque não é esse o objetivo, afinal. E se você tiver curiosidade em alguma ferramenta específica, pode pôr nos comentários que eu vou responder. E se for algo para um vídeo, eu posso acabar fazendo um vídeo sobre a sua dúvida e etc. Então vale a pena a contribuição de qualquer jeito. No mais é isso. Se quiser dar um gostei, um like aí, pá. Suave, se não quiser também tudo bem. E até a próxima.